Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o último dia do ano e eu sei que é dia de correria, preparativos, né? Muita gente aí tá esperando a família chegar, ou já tá aí na sua casa, tá aquela correria, mas nós não poderíamos deixar de tirar um tempinho para meditar na palavra de Deus. E eu quero deixar aqui para você um Salmo 37. Esse salmo é muito lindo. Aliás, todos são, né? Então, eu queria compartilhar com vocês esse momento aqui de devocional na palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, acompanhe junto comigo, que eu quero deixar esse salmo aí para vocês, tá bom? Então, a Bíblia diz assim, ó, Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco, para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios serão quebrados. Mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor. Murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestados e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Esse versículo aqui, ele é muito forte. E eu sempre envio esse versículo todo ano que é aniversário do meu filho. Esse versículo aqui, ele sempre fala comigo. E eu sempre estou meditando nele, mas é assim, é automático. Quando é o aniversário dele, eu envio esse versículo aqui. Ele é de Jesus, graças a Deus. E eu amo esse versículo. Ele diz assim, ó: o Senhor firma os passos de um homem
quando a conduta deste o agrada. Por isso que nós devemos andar sempre na presença de Deus. Todos nós somos falhas, né? Estamos propensos a errar, mas a gente tem que pedir para Deus, para Ele dar discernimento da vontade dEle, para sondar o nosso coração, né? E tirar tudo aquilo que não é do Senhor do nosso coração. Porque o inimigo, ele lança seta diariamente contra a vida dos filhos de Deus. Então, a seta, ela é lançada, mas nós não devemos deixar acertar o nosso coração. Tem uma passagem na Bíblia que diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, assim, o inimigo, ele anda ao derredor dos filhos de Deus, tentando nos tirar da presença do Senhor. Então, a nossa cabeça é como se fosse um ninho. Então, ele anda lançando e vai, chega na nossa mente, mas nós devemos nos desviar e não deixar afetar o nosso coração. Por quê? Nós não estamos livres de ser propensos a errar, mas nós não devemos permanecer no erro e devemos nos desviar para que Deus possa encontrar em nós um coração puro, um coração bom que agrade a Ele. Por isso que Ele diz que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste, o agrada. E ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. É como eu acabei de falar, nós estamos propensos a errar. Mas, se nós estivermos buscando a presença de Deus, nós não vamos permanecer caído. Quando ele fala do homem, é o homem e a mulher no sentido humano, né? Dizendo assim, não sei se eu estou sabendo explicar direito, mas é homem e mulher que Deus fala, certo? Então nós devemos estar sempre buscando: o Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos que são eternos e perfeitos. Então, ele diz, continua aqui no 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Olha só, por mais que a gente passe dificuldade, mas Deus não deixa faltar nada para nós. Eu sei que eu já passei dificuldade, não sei qual é a sua necessidade agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa: não se desespere, não se desanime, porque Deus nunca deixa o filho dele desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele sempre tem o escape, ele sempre provê na hora da nossa necessidade. É só buscar ele. Tem momentos na nossa vida que nós passamos e achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor, as nossas orações, mas Ele está ouvindo sim, e Ele sempre providencia para nós. Então, fique em paz e creia que Deus está cuidando de cada detalhe da sua e da minha vida. E Ele continua aqui, ó. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. E aqui ele diz, no 27, desvie-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem temor nenhum de Deus, que procura andar nos caminhos errados, porque Deus abomina o pecado, né? Ele sabe que nós podemos errar, porque nós somos humanos, mas a gente tem que ter
o discernimento que vem de Deus, para que nós possamos nos afastar a cada dia daquilo que não provém do Senhor. Por quê? Ninguém é super-homem e nem super-mulher para enfrentar o pecado. O pecado a gente não enfrenta, a gente foge dele. Então, tem que pedir para Deus: Senhor, livra-me de todo mal, livra-me de toda tentação humana, de toda mentira do inimigo, para que eu possa andar na tua presença com o coração íntegro, com o coração puro, temente ao Senhor. Então essa deve ser a nossa oração todos os dias, porque todos os dias nós somos bombardeados pelo engano do inimigo. E aqui, ó, esse salmo é grande. Aí vem: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceram e não mais existiam. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para o ímpio nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Mas eu quero que você fique com esse versículo aqui no seu coração. No versículo 4 ele diz: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Então, que esse último dia do ano seja um ano de reflexão e esse ano novo que está entrando agora seja uma virada de chave na minha e na sua vida. Mas a nossa vida, para mudar, não depende só de Deus, depende do nosso querer. Se a gente quer mudar e a gente busca ele vai operar na nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Acredite que se você crer, a sua vida vai ter uma mudança da água para o vinho. E é nisso que nós devemos meditar. Tirar um tempo nessa noite, na passagem de ano novo. Orar a Deus e pedir para Ele sabedoria. Por quê? O princípio da sabedoria é o amor a Deus. Então nós pedimos a Deus que Ele nos dê sabedoria, discernimento, para que Ele nos conduza na sua direção, para que Ele nos livre do mal. Eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, fique de olhos abertos. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, eu creio que Deus tem bênçãos para você, porque Deus não erra de endereço. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esse momento, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, lendo a Tua palavra, meditando e crendo que o Senhor cuida de nós. Senhor, abençoe cada pessoa que passou por esse vídeo, que ouviu essa palavra e aqueles também que ainda estão por vir. Senhor, abençoe esse canal, que muitas pessoas sejam tocadas e impactadas pela Tua palavra, pelo Teu poder
Que esse final de ano, Pai, seja um final de ano de paz entre as famílias, Senhor, dá livramento de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Abençoa as pessoas, Pai, que estão viajando, as pessoas que estão reunidas aí nessa noite com a família, Senhor. E que o novo ano que se inicia, Pai, seja um ano de renovo, de transformação e de presença do Senhor na nossa vida. Porque é isso que nós precisamos. Porque a tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Abençoa nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nora, genro, todos os entes queridos e familiares, os nossos irmãos em Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, eu peço a você que deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor. E ajude esse canal a crescer. Eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor, trazendo para você, todos os dias, uma palavra para o teu coração. Até o próximo ano, que já é mais tarde, né? Meia-noite, amanhã já é o próximo ano. E estamos aqui com a graça e com a permissão de Deus. Espero que Deus abençoe a sua vida grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.